Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Eu sou o Rafael Pigozzi, da página Mundo da Logística, e eu não tô sozinho nessa parada aqui não de Logicast, eu tô com meu parceiro, meu irmão, Diego Nonato. Fala, Diegão, vamos mais um episódio aí, vamos bombar, meu parceiro? Vamos bombar, Rafael, vamos bombar, porque hoje o tema é muito interessante aí. Olha, e é muito assunto, hein, Rafael? É muito assunto. Mas antes de a gente iniciar aqui o nosso programa, eu quero agradecer aí a todos os nossos seguidores, tá, que têm acompanhado. Olha, Rafael, a gente nunca recebeu tanta mensagem, tanto convite como a gente recebeu nesses últimos 15 dias, né? E aí eu quero agradecer ao pessoal aqui do Brasil, forte aí, que está participando, acompanhando, mandando mensagem, mandando e-mails. Olha, o pessoal lá de Portugal, dos Estados Unidos também, do Canadá e de todo mundo afora aí tem contribuído com o nosso podcast. E olha, se você está ouvindo agora esse podcast, compartilha aí com o pessoal da tua faculdade, de trabalho, chama todo mundo aqui para o YouTube também. Se você está ouvindo aqui esse podcast, assistindo pelo podcast no YouTube, já aperta aqui embaixo, ó, clica aqui também para assinar o canal, se inscreve aí para poder receber novas notificações do... Comenta aí o que você quiser, cara, aqui não tem frescura não, né, Diego? Comenta aí o que você acha, cara. Fala. Se você acha que tá tudo errado, entendeu? Quiser dar sua opinião... Fala também, isso aí, tá tudo errado, não presta pra nada esse podcast. Pode falar, não tem problema nenhum, cara. É, exatamente. E também, Rafael, eu queria deixar aqui aberto, porque às vezes a pessoa escuta o nosso podcast, vê aqui o nosso podcast, mas fica meio receoso. Ah, Diego, como é que eu faço para poder patrocinar o programa, para poder colocar minha marca aí no programa? Como que eu faço? Só mandar um e-mail para a gente lá também, Logicast, contato@logicast.com.br, e fica à vontade e a gente vai aí fazer os trâmites normais. Mas, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso convidado. Seja bem-vindo aí, Luciano. Salve, galera. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rafael? Prazer estar com vocês aí. É uma honra, um orgulho muito grande, uma satisfação enorme participar desse movimento profissionalizante aí da logística e do transporte. Prazer é nosso, cara. Seja bem-vindo aí. Hoje você vai esclarecer muita coisa para nós, porque transporte, ainda mais nesse período que a gente tá bem, é um assunto bem polêmico, né, cara? Então a gente precisa ter um cara da área, cara que faz a diferença aí para esclarecer muita coisa, né, não, Diegão? Porque tá dando o que falar transporte, hein? Exatamente, Rafael. E olha, o mais interessante aqui, a gente já falou de transporte, sei lá, deve ter uns 5 ou 6 podcasts só sobre transporte, mas é a primeira vez que a gente traz aqui um gestor, mentor, que saiu de trás do volante, que conheceu as estradas pelo Brasil afora e hoje está dando aí treinamento, mentoria, profissionalizando a área de transporte. Então eu acho que ele tem muita coisa para falar, não, Rafael? Tem sim. Até porque ele vai falar um pouquinho da história dele, tudo. E aí o pessoal vai ver que não é muito simples, né? O Luciano vai falar um pouco mais. Que assim, às vezes o pessoal acha que é muito simples, né? Pô, quando você tá só atirando pedra, é fácil, né, cara? A hora que você vira vidraça, aí que o bicho pega, né? Mas só para começar agora, Diego, vamos deixar a estrela da noite brilhar aí. Ô, Luciano, você que vai ser o cara aí, fala um pouquinho da sua trajetória aí, cara, o pessoal conhecer um pouco o Luciano, como que deu na cabeça do Luciano de ir para transporte, cara, que eu não consigo entender, a gente cai meio de gaiato aí, né, e a gente vai ficando, a hora que vê, a gente acaba gostando, né. Fala um pouquinho aí para nós, quem que é o Luciano, de onde o Luciano veio, como que o Luciano iniciou na logística, no transporte. Cara, é assim, o transporte ele é viciante, né? Para começar, ele vicia o cara. Parece que você já nasce com o diesel na veia, né? Então, eu comecei, né? Eu fui militar por 7 anos, né? Fui pro exército, fui cabo do exército, eu era motorista do exército já. E quando eu saí do exército, eu queria continuar no transporte. O meu sonho era ser motorista de um 1618, cara. E quando eu saí, eu fui para uma transportadora, era a segunda maior transportadora do Brasil na época, isso em 2004.
E o único caminho para eu entrar era como trainee, motorista trainee, que eu acho que depois eu vou até indicar isso e acabo indicando isso para as empresas. Montem escolas de trainee nas transportadoras, que os bons profissionais saem daí. E eu ficava no banco vendo aquelas carretas lindas passando, indo e vindo. E o meu sonho, cara, deixou de ser um 1618 e ir para uma carreta. Então foi assim que eu comecei. Fiquei 3 meses no pátio de uma transportadora, fazendo manobra, lavando o caminhão, regulando o freio, regulando válvula na oficina, até chegar a oportunidade de eu me tornar um motorista. Eu tive a grata felicidade de conhecer a FABET, a Fundação Adolfo Bosio no Brasil, né? Que é uma escola de motorista, cara, maravilhosa. E eu fiz um curso lá por 45 dias e saí de lá um pré-profissional do volante, porque o profissional mesmo ele tem que ir para a estrada. E foi assim que eu comecei como motorista. Depois de um ano e meio na estrada, eu fui promovido instrutor, já estava apto a treinar um pouco aos motores que estavam entrando na empresa, né, sobre consumo de combustível, direção econômica, psicologia no trânsito, sociologia no transporte, direito do transporte, e eu fui escalando isso. Só que um grande segredo, uma grande sacada que eu indico, inclusive, para quem depois me perguntar, é o seguinte: não pare de estudar nunca e tenha por objetivo. O meu objetivo era me tornar diretor da transportadora, onde eu estava, e todo mundo dizia que eu era meio louco com isso, sabe? Meu apelido até era diretor na estrada. Ó, diretor! E eu continuava lá, enrolando cinta, trocando pneu de caminhão, sofrendo com o caminhão. Cara, mas eu tive isso por foco na minha cabeça, era meu objetivo. Eu queria sair do volante para um dia chegar num momento como este e falar para... Não era para tanto alcance como hoje, né? Mas o meu objetivo era falar para alguém o que era regular um freio de caminhão. Como diz o Rafael, a galera assim, tipo, meio que vira vidraça, né? Ah, mas tu não pode, que tu foi motorista. Eu fui motorista com muito orgulho, sou apaixonado por caminhão. E depois de instrutor, eu fui promovido supervisor, coordenador, gerente, cheguei à direção do transporte, aí já vinha o currículo aumentando, né? O salário também vinha crescendo nesse período aí. Cara, e chegou um momento em que eu resolvi ser consultor. Só que a consultoria, ela me tomava muito tempo, eu tinha que entregar demais. Quando as pessoas ainda me chamam para fazer consultoria, eu acabo não aceitando, porque quando você vira um consultor, ou assume consultoria de uma transportadora, tu vira o diretor geral dela. Como você conhece praticamente todos os setores, de um pneu até a definição tributária de uma transportadora, você é muito sobrecarregado, né? Os diretores, os donos de transportadora te chamavam para ser o salvador da pátria, e eu acordei para isso, cara, eu não quero mais isso. Por isso que eu cheguei à mentoria. Por que a mentoria? Porque a mentoria eu implemento aquilo que existe na empresa, eu implanto aquilo que já foi tentado na empresa, eu não invento nada de sistema, coisas mirabolantes, coisas práticas mesmo. Ah, o filho do dono da transportadora estudou logística, vem cá, vamos conversar. Eu dou um treinamento por 2 meses, acompanho por 3, por 5, por 6 meses. Então foi assim que eu cheguei aí. É rápido, né, de contar a história, mas são 20 anos aí já do volante à mentoria de transporte. Porque a gente fala assim, o profissional chegou, daqui a pouco ele deu uma sorte na vida, pegou um transporte, entrou pelo portão certo, pegou a estrada certa e foi lá, conseguiu chegar à gestão. Não foi bem assim, né, Luciano? Teve não, que passar por alguns... Né? Cara, não teve atalho, né? Não teve atalho, teve que passar ali. Atalho, não teve padrinho, teve muito suor, muito trabalho, muita crítica, muita dúvida, inclusive. Quando eu saí do volante, cara, para ser instrutor, vou falar números, inclusive, na época eu ganhava R$ 2.800 como motorista, já era muito bom o salário, e eu fui promovido a instrutor para ganhar R$ 1.000, cara. E eu fui criticado, inclusive, até mesmo por pessoas muito próximas. Mas como é que tu sai de um salário de 2.800 para R$ 1.000? Cara, eu não estou baixando de salário, eu estou investindo na minha carreira. Esse é o primeiro passo que eu tenho para um dia defender uma categoria do qual eu sofri muito na estrada. Então, assim, foi um investimento, eu sofri bastante. E um detalhe, tá? Eu parava nos pátios de posto, eu não ia tomar cerveja, não ia dançar forró, como a galera faz aí, não. Eu ia estudar. Eu entrava dentro do caminhão, acendia a luzinha, Scania, inclusive, né? Puxava a luzinha aqui e ficava estudando minhas apostilas, meu material, livro. Então, foi assim que eu escalei do volante para hoje ser um mentor com competência para ser CEO de uma transportadora, digamos assim, né? E, Luciano, é legal falar, desculpa, Diego, te cortar, assim, que ele tocou num assunto muito bacana, que, assim, às vezes o pessoal tem esse receio, né, de
para que eu quero um consultor? Para que eu quero um mentor, um gestor? Cara, é simplesmente porque você vai pegar um cara igual o Luciano, que tem 30 anos de experiência, talvez ele vai dar uma ideia para você do que ele passou, um problema que ele resolveu, que ele vai solucionar o problema da sua empresa toda, cara. Né? E o pessoal às vezes tem esse receio, né? O Luciano falou assim, pô, não preciso. Principalmente, agora eu vou falar, principalmente gestor, que o cara ele não quer dar o braço a torcer, né? Não, eu tô aqui, eu vou precisar de um cara para me ensinar. É lógico que vai, você tá fazendo tudo zoado aí chega, você mostra tudo aí, dá até um bafafá, né, cara? Cara, tem uma certa vaidade por trás também, sabe? Isso, o ego, né? O ego, a vaidade, a gente tem que ter muita humildade para tocar no assunto, porque os caras chegam, às vezes, por uma indicação, ou porque ele é parceiro de alguém, ou às vezes o cara tem especialização, MBA, aquela coisa toda. Cara, é legal você ter a teoria, sabe? Mas falta muito o conhecimento da prática também. Falta muito a imersão de projeto, os requerimentos, né, que são dados técnicos de logística, é o requerimento de um projeto, é o cara ser humilde de entrar na cabine de um caminhão. Cara, eu conheço gestores, diretores, dono de transportador que ele nunca entrou num caminhão. Então, assim, daí ele faz o cálculo, né? Muitos caras não sabem fazer cálculo de frete, cara. Eu vendo cálculo de transporte, planilha pronta para os caras. Como é que faz? É muito simples de fazer, só que falta essa humildade, sabe? Às vezes o cara, eu tenho 10, eu tenho 50 caminhões, não, eu sou empresário. Cara, não é, cara, tu é um cara cheio de dívida. Se você vender teus 50 caminhões, contas, e eu dou na cara mesmo, dou a chinelada na cara do cara, bicho, você levar um mentor, me pagar, sei lá, 50 mil, 100 mil para fazer um projeto para você por 6 meses da tua empresa, tu vai economizar 200, 300 em investimento. Se bem que o pessoal já está acordando, tá? Essa curva está mudando, tá? Porque o transporte está ficando para trás. Então, assim, eu acho que barra muito mais na vaidade dos caras que achar que são os conhecedores. Eu não conheço nada. Eu só sou um cara que saiu do volante, que estudou muito, que fez logística, fez gestão empresarial, que hoje cursa direito, e fez tudo que eu podia entender de caminhão, de mecânica, técnica, pneu. Então, eu estudei muito para hoje, assim, ser o pioneiro no mercado para falar de mentoria de transporte. E eu pesquisei muito também, eu não encontrei ninguém que faz isso no mercado. Então, assim, se tiver outro cara, vai ser legal, vai ser bem-vindo para a gente conversar e fazer força. Mas eu tive que começar a fazer isso, porque muitos gestores, eles ainda são assim, ó, telefone 24 horas, não desliga nunca. Por quê? Porque ele não delega, porque ele não profissionaliza, porque ele não forma ninguém para substituir, ou porque tem vaidade de achar que ninguém vai conseguir fazer o que ele faz. Então, assim... Ou até medo, né? Assim, fala assim, não, eu vou ensinar o cara vai passar por cima de mim, então eu centralizo tudo em mim, aí eu que... O Rafael falou a palavra certa, centralização. O transporte ele é muito centralizado. Assim, assim, ó, não quero falar mal, obviamente, mas tem muita estrela no transporte. Isso. Muita humildade, os caras centralizam demais, é tudo neles. Sabe aquele gestor de transporte que, para comprar um pneu, tem que passar pelo cara. Isso. Fazer revisão do caminhão, já tá com 50 mil, 55 mil. Não, mas tem que ter autorização do meu diretor. O cara chega às 6 horas da manhã, sai 10 horas da noite da transportadora, sábado, domingo, ele dá uma passadinha para ver como é que tá. Aí quando ele vê, ele tá com 70 anos, e aí ele me liga, cara, eu preciso da tua ajuda que eu não tô com problema de gestão na empresa. Agora, com 70 anos que ele viu que ele tá com problema. Cara, é fato, tá? É real que eu tô te falando. Cara, tô com problema de gestão. Por quê? Porque tem um diretor operacional, um diretor comercial, um coordenador de transporte, mas é todo mundo muito distante. Não tem elo, não tem ligação, não tem profissionalização nesse setor, que é a maior dor de todo mundo aí no transporte, é a falta de profissional mesmo. Luciano, eu poderia ficar aqui contigo, né, falando de vários caminhões, das estradas, né, porque assim, eu sou apaixonado por transporte. Me iludiram lá atrás, tá? Eu fiz um podcast aqui que me iludiram. Falaram assim, Diego, vem para a área do transporte, você vai ganhar em papo de 50, 60 mil. Eu falei, opa, vou mudar a minha vida, vou para essa área aí. Quando eu entrei na área de transporte, eu falei, cara, me iludiram. Eu tenho muito trabalho, né, Luciano? A gente tentou fazer aqui vários podcasts em outros momentos. Eu falo, Luciano, tô agarrado aqui. 11 horas da noite. Luciano, não tem nem consegui sair, né, do trabalho. Luciano, na maior paciência. Não, beleza, vamos marcar uma outra data. Mas, Luciano, eu queria entender com você, por exemplo,
A gente sabe que tem vários vilões aí na área do transporte, onde muitos gestores, muitas empresas, elas acabam pecando, né, por falta de gestão. A gente viu agora recentemente, né, a questão do combustível, um dos maiores vilões aí na questão da tabela de frete, né, porque pesa muito, né, no bolso ali dos próprios caminhoneiros que são autônomos. Aí o combustível veio aumentando, sei, cada semana, tipo, estava inviável fazer transporte. Não sei se agora melhorou muito, mas a gente também tem outros vilões, que é a questão do pneu, da manutenção, tudo mais. E aí eu te pergunto, durante esses 20 anos aí trabalhando atrás do volante, hoje como gestor e mentor, qual o maior gargalo que você encontra na gestão ali de transporte? Cara, é assim, ó. Primeiro que caminhão não pode se ver mais como caminhão. Caminhão é uma unidade de faturamento móvel. Tá? O caminhão tem tudo que você imagina, tem elétrica, tem hidráulica, tem pneumática, tem financeiro, tem tributário, tem tudo, e tem um ser humano por trás, que é o motorista. Então, assim, o maior vilão é o combustível, porque é o mais, assim, é o que mais aparece no cálculo, né? É o que mais aparece, só que assim, ó, por trás dele, cara, tem uma coisa muito, se chama engenharia financeira no transporte, né? O pessoal até faz na logística, às vezes, mas a galera não entra muito a fundo nisso. É o que mais funciona. Se chama engenharia financeira mesmo no transporte. O que é? Todo bom gestor ele tem que conhecer todos os custos de um caminhão. Todos. Primeiro ele tem que estipular premissas básicas. Quais são as premissas básicas de um caminhão? Combustível, salário do motorista, taxa de oportunidade, que é frete X ou frete Y, né? Qual frete eu carrego? Em que dia da semana? Em que dia do mês? Em que região do estado? Qual rota eu vou percorrer? Qual é o tipo de estrada? Qual é o modal que eu estou rodando? Qual é o perfil do meu veículo? Perfil do meu motorista? O gestor, ele tem que ter essa competência para enxergar esses números. E aí ele vai definindo isso em tópicos mesmo. Salário, seguro, troca de óleo, manutenção, pneu. Tudo isso eu ensino e faço calculando em km rodado. Quanto custa um veículo por quilômetro rodado? Ou por hora parada ou funcionando? O gestor tem que conhecer isso. Então não é o combustível, até porque para você ter resultado no combustível, para você ensinar um motorista a economizar combustível, tu tem que cumprir as outras premissas básicas. Por exemplo, velocidade, veículo tem que ser conduzido no giro certo, o uso do freio, por exemplo, que dá muita sobrecarga, aquecimento, calibragem de pneu, no mínimo a cada 10 dias. Qualquer motorista que estiver me assistindo vai concordar comigo. Se você não calibrar um pneu a cada 10 dias, você vai tirar consumo de combustível. Por exemplo, uma técnica bem simples, mais simples, mas de graça para a galera aqui, para economizar combustível. Cara, a cada 1 quilômetro rodado, tenta economizar 20 metros. A cada 1 quilômetro, tenta tirar o pé do acelerador por 20 metros. E aí vai somando isso por 1.000, por 10 mil, média geral de mês, 10, 12 mil, tu vai economizar em média 2.000 a 4.000 reais de combustível. Para você economizar o combustível, se você está tirando o pé do acelerador, tu vai ter que fazer calibragem, organização da carga, peso, excesso de carga não entra nessa, que fatura R$1.000 a mais, não entra nessa, cara. Tu tá acabando teu caminhão, acabando com a estrada, excesso, para começar já é proibido por lei. Então, se você seguir isso, exemplo, o motorista que quer ser um gestor, se ele seguir isso na técnica, esse cara está pronto para ser um gestor. É só lapidar ele um pouquinho de teoria, planilha, oratória, um pouquinho de psicologia para entender a trabalhar com outros motoristas, como ele faz quando ele virar supervisor, porque a galera vai dar pau nele pra caramba. O cara agora ficou metido porque é chefe, a humildade de um dia defender a empresa, outro dia defender o motorista. Então, assim, cara, são vários vilões, mas os principais são esses: combustível, motorista, que é a peça mais cara que tem no caminhão, e as taxas de oportunidade. É um mapa roteirizado de transporte, o que eu faço com o meu caminhão ao longo de 12 meses, não é um frete por dia ou por semana. Então, tem muitos itens que dá para estudar, e simples, tá? Muito simples de você entender. É só os caras perder a vaidade e pedir pra gente como é que a gente faz esse cálculo, que a gente consegue ensinar muito rápido. Dá uma passadinha aqui no Rio, tá?
Vem aqui no Rio, né? Aqui perto do trabalho, vamos conversar, trocar umas ideias. Porque treinamento aí, sem problema. Eu te falo de coração, até para quem está ouvindo aqui, porque assim, eu estou no transporte, eu até converso com alguns amigos, para quem trabalha na área de armazenagem, 1 ano na armazenagem, você já é mais ou menos o cara. Com 1 ano na armazenagem, dependendo da empresa que você entra, você talvez já é até promovido a um cargo de liderança, supervisão, né, líder regional. Agora, na área de transporte, tem vários nichos, né? Tem transporte de carga fracionada, dedicada, carga perigosa, e por aí vai. E 1 ano tu não entende nada. Tem a questão das estradas, horário de circulação, peso, balança, e por aí vai. E o cara fala assim, meu Deus, eu achei que 1 ano eu era o cara, mas não é, né, Luciano? Eu dei uma palestra numa faculdade de logística, em Itajaí, inclusive, na Univale. Daí, depois que eu terminei e tal, a galera, o coordenador do curso me perguntou, Luciano, você contrataria esse pessoal aqui da faculdade para ser supervisor, gerente da sua empresa? Eu falei, cara, não contrataria ninguém nesse cargo. Mas como não? Se a galera tá fazendo logística. Eu falei, não. Mas por que você não contrataria? Cara, eu vou dar uma dica para todo mundo. Forme logística, administração, ou alguma área, né? Sei lá, comércio exterior, mas comece no básico, no almoxarifado, na compra de pneus, na expedição, no controle de combustível, logística, controle de carga, aprenda a calcular frete, comece ali, porque daí você já tem a teoria. Fica muito mais fácil você acelerar o teu processo, porque na transportadora é assim, você trabalha 6 meses na expedição, você é um cara bom, você dá bem com todo motorista e tal, quanto vezes você já é supervisor de frota. É um dos grandes erros dos gestores, é promover quem se dá um pouquinho com o pessoal ou conhece um pouquinho do setor. Cara, tá errado, porque é comodismo pro gestor promover alguém que conhece um pouquinho. Cara, forma o cara. Então, assim, o cara pode ser formado em logística, tem MBA. Para mim, começaria lá na compra de pneu, aprendendo o que é um pneu. O meu diretor, né, quando eu fui supervisor na Vale do Rio Doce, eu fazia operação de logística, na intralogística da Vale, o meu diretor dizia assim, cara, quando tu aprender a conversar com pneu, você tá pronto para ser um diretor. Eu falei, esse cara é maluco, né? Como conversar com pneu? Cara, e é verdade, tá? Hoje eu pego um pneu de uma dianteira, por exemplo, se alguém achar que eu tô errado, pode mandar depois aí no meu Instagram. Quando você olha lá no pneu, assim, quando você olhar o caminhão no pátio, Diego, você vai dar uma olhada, vai lá e olha no pneu dianteiro, e olha assim nas garras dele, se por dentro ele tá trincado assim nos cantos, assim, ó. Se ele tiver trincado nos cantos, é motorista que manobra o caminhão parado. É proibido, você não pode manobrar caminhão parado, porque você está quebrando o pneu, você está acabando com a bomba de direção. Então, assim, são detalhes que, como você falou, não é com um ano que você adquire essa experiência. Cara, assim, tu tem que fazer um calinho no cotovelo aqui, tu tem que passar algumas noites de sono, algumas madrugadas, de vez em quando algum motorista brigar com você, ficar bravo, essas coisas todas aí. Sou Júnior, então, Rafael. Tá começando, tá indo bem, tá começando. Não, é que, assim, o pessoal acha que... Sei lá, é simples, né? Tipo, só ver, ó. Eu sempre brinco aqui, o pessoal acha que quem tá de fora, principalmente, é pegar o produto no ponto A e levar ao ponto B e, ô louco, tem segredo nisso aí? É o que tá falando, passa 1 ano no transporte. Não, eu fico vendo aí, eu passei um tempo, cara, eu tiro o chapéu, é uma área que tiro o chapéu, porque, ó, não é fácil, não. E o pessoal confunde muito isso aí, né, Luciano? Assim, o cara é um excelente motorista, vai ser gerente. Opa, pera lá, amigão. O cara é um excelente motorista, né? Para ele ser um gerente, tem toda essa trajetória que o Luciano falou aí, né, meu? Tipo, você vai lidar com outros motoristas, com gerente, apresentar números. É aí que tá, né, Luciano? É aí que tá esse calejar aí que você citou, né? Cara, é outro universo, né? Assim, eu vou falar por experiência, cara, sou apaixonado por isso. Porque quando você tá lá num banquinho vendo, né, chegar o gerente, chegar o supervisor, cara, a galera, tem alguns motoristas que vão lá puxar o saco do cara, tal, aquela galera que fica ali meio... Você fica só analisando, um dia eu também quero chegar nesse nível ali, sabe, cara? Um dia eu também quero ser chefe dos caras. Só que, bicho, quando você chega ali, cara, a porrada é muito grande. Tanto é que eu conheço caras que já foram promovidos do volante para começar como supervisor, que ele abandonou, ele não aguentou. Porque uma coisa é você ser motorista
cara, eu tiro o chapéu pro motorista, porque é um cara que pega um equipamento de 1.200.000, de 1,5 milhão, e o cara vai, sei lá, de São Paulo ao Recife, cara, ele não dá um arranhão no caminhão. Pegar qualquer supervisor, gerente, diretor, bota dentro do caminhão, faz ele dirigir, ver se ele consegue. Não consegue. Tá? Não tô dizendo que os caras, tem muitos caras que bom, mas 99% não sabe o que é um caminhão. Então, respeita esse profissional. E alguns motoristas também não sabem se dá valor em relação a isso. E aí os caras promovem o cara para ser, como você falou, o cara é bom motorista, ele cumpre horário, tal, tá sempre, não reclama com ninguém, não briga com o gerenciamento de risco, não manda mensagem bruta lá no teclado rastreador, tal. Mas assim, cara, quando o cara se depara com aquela situação, que quando ele tá no transporte dirigindo, ele é um dos caras que liga pro supervisor. Quando ele tá na mesinha, ele recebe a ligação de todos os outros. Mensagem vai ser 50, 100 caras toda hora. Ah, porque eu não vou descarregar, porque o combustível aqui, porque estourou o pneu, porque quebrou na serra do 90, porque alguém brigou comigo, porque eu não quero essa carga. O cara abandona. Cara, ele desiste. Então falta também essa preparação para essa transição. É o que eu faço, sabe? Eu treino os caras para a transição do valor da supervisão para a direção. Tem muitos bons profissionais. O problema é que os donos de empresa, ou CEOs, ou os diretores, eles queimam essas etapas e matam um ótimo profissional naquilo que ele fazia. Então, falta um pouquinho desse entendimento. Falta muito, na verdade, não um pouquinho, do entendimento de como aproveitar esse perfil top para que esse cara se transforme num gestor top. Tira o cara da noite pro dia do volante, bota o cara na frente do computador, outro dia pede uma planilha pro cara. Cara, o cara não teve tempo de estudar, de fazer um Excel. Ele não teve esse tempo, porque ele estava dirigindo caminhão. Então, assim, é muito distante, cara, é muito longe essa questão do motorista para o diretor da transportadora, é muito longe. E os maiores problemas do transporte são esses. É essa falta de aproximação. Eu acho que a palavra é o que você falou, é transição, cara. É preparar, né, o cara, né? Tipo, falou, pô, o cara é bom motorista. Vamos preparar esse cara que tem conhecimento, que é o que aconteceu com você, que tem a vivência ali do chão, do chão ali, da estrada mesmo. E aí falar, ó, vou aliar isso aqui, que é conhecimento de estrada, que você falou que, vamos chutar aí, 99% dos gestores não tem. O cara nunca entrou numa cabine e viajou 3.000, 4.000 quilômetros. Não. E aí ele que tá dando a ordem pro cara que faz isso aí, né? Aí Uma coisa que eu escuto muito, eu acho que o Rafael já ouviu muito também isso, você nem se fala. A maioria dos motoristas que eu converso, que já passaram por empresas grandes, pequenas, fala assim, sabe qual é o maior problema dos gestores, dos donos das empresas, das transportadoras? É exatamente isso que você falou. Eles nunca entraram num caminhão. Eles não sabem a rota que o motorista faz. Não conhece o perigo das estradas, né? Os horários de circulação, os horários de entrega. Faz o seguinte, enche o caminhão do motorista, toma aí, ó, 70 notas e você tem que voltar com elas todas entregues, assinadas, senão você não recebe. Aí o cara pega 4 da manhã, chega na empresa meia-noite, no dia seguinte tem que estar 4 da manhã, porque às vezes pega um trecho pesado, né? E aí ele vai descontar em quem? Vai descontar no cara que tá direto com ele lá. Chegar de madrugada, pô, eu vou ficar sozinho aqui acordado, mas eu não vou mesmo. Vai descontar em mim na expedição, que é a hora que ele chega lá. Eu já escutei de motorista. E o cara da expedição que tá fazendo o turno, inclusive, nem é o cara responsável pela carga dele. Eu tô escutando o motorista de graça. Vai só emitir o CTE, não tem nada a ver, vai ouvir pra caramba. Isso, assim, ó, isso dá pra dar um livro, né? Quando escrever meu livro, vai ser muito em cima disso. É essa falta mesmo, cara. Pra mim, eu tenho um projeto que é montar a transportadora ideal, né? Eu ainda vou fazer parceria com alguma faculdade e vou montar esse laboratório da transportadora ideal. E o cara que quer ser um diretor de transporte, ele vai passar por esse laboratório, ele vai entender. Porque, assim, no Brasil, né, se estiver errado, na Europa, por exemplo, essa faculdade que eu fiz o curso de motorista, para começar, que é a FABET, cara, eu indico muito, ela é uma extensão de uma faculdade da Bélgica, né? Fundação Adolfo Bose, ela é uma extensão da faculdade. Na Bélgica, desculpa, o motorista ele faz faculdade para ser motorista. O cara emite a própria nota do caminhão. O cara se prepara por 4 anos para ser ele não é motorista, por isso que é gestor aqui, ó. É gestor de unidade móvel. O cara tem uma competência de gerir algo
que hoje gera faturamento de 70 a 150 mil, dependendo do modal que está rodando, né? Então, olha a competência que esse cara tem que ter. E no Brasil, isso é sucateado, isso é bagunçado. Quando você fala o que nós conversamos lá no início com o Rafael, de você investir um pouquinho em treinamento, os gestores, eles olham isso. Ah, mas não tá. Eu não tenho como colocar 10 mil em treinamento. Cara, investe, pelo amor de Deus. Só um motorista economizando 4, 5 mil reais num caminhão seu vai economizar 50, 100 mil por mês. Não é difícil de fazer essa conta, é muito simples. E muitos vão me criticar e vão falar assim, ah, mas na prática não funciona assim. Amigo, funciona. Funciona. Eu encerrei um projeto que eu fiz uma consultoria um tempo atrás com uma transportadora, que ela não fechava positiva há mais de um ano. Eu fiz uma imersão, eu mergulhei na transportadora, eu assumi a direção dela, desde a contratação do motorista até a precificação, tudo passava pela minha mão. Cara, eu trabalhei igual um doido, eu rolava pneu. Quando não tinha caminhão no pátio, eu ia lá descarregar pneu. Eu escolhia qual pneu que montava no caminhão. Cara, em 7 meses, a gente passou do negativo para 12% positivo. Compramos mais 2 Scania Zero para os caras, período de pandemia. Como é que é possível isso? Os 2 donos confiaram no meu trabalho, abraçaram o projeto, eu implantei a escolinha para eles de trainee, molecão que fez a carteira de motorista, que não tem experiência, vai para o pátio, todo dia conversava comigo e com o supervisor de transporte. O cara aprendia a fechar tampa, baixar tampa, manobrar caminhão no pátio, qual era o giro, qual era o tipo de pneu, como é que coloca, o que é uma Vanderlei, o que é uma LS. Hoje tem instrutor de logística que não sabe o que é um caminhão toco, que ele vai buscar na teoria. Cara, tem espaço para todo mundo. E a gente fez acontecer na prática. É case de sucesso. Então, assim, quando as transportadoras abrirem o olho para isso e parar de tirar dinheiro de outros negócios para investir no transporte e investir que a transportadora se pague, ela se paga. Só tem que parar de fazer cálculo de frete como faz o mercado, né? Ah, o Rafael cobra 250 toneladas, então eu faço 249 que para mim dá resultado. Cara, às vezes 250 vai te dar prejuízo, às vezes 210 te dá resultado. É só fazer conta, aprender a calcular quilômetro por tonelada, metro cúbico, metro quadrado, não interessa. É projeto de viabilidade, sabe? Os caras não fazem estudo de viabilidade de transporte. Simplesmente o diretor comercial vai lá e fecha. Peguei um volumaço para a transportadora e empurra para o diretor operacional, para o gerente operacional e se vira, meu amigo. Expedição 24 horas emitindo CTE, motorista nervoso, rebitado, louco. Cara, não é assim que funciona. Transporte tem que ser profissional, amigo. Tem que profissionalizar o setor. Aí você vai ter resultado no transporte. Eu queria dar uma alfinetada aqui, hein, Rafael? Não, deixa eu só falar uma coisa aqui, antes que eu não vou perder a oportunidade, não. Você que é gestor, tá ouvindo, tá assistindo, a gente vai deixar o Pix aqui embaixo, porque o que o Luciano falou e vai reduzir. Meia hora de conversa, se aplicar, cara, vai reduzir muito o custo aí na sua transporte. Então a gente vai deixar um Pix, se tocar no seu coração, pode fazer um Pix pra gente. Por favor, né? Cara, você falou muita coisa assim, básica, mas que é o que faz a diferença aí, meu, assim, no dia a dia. Que às vezes é o que o pessoal fala assim, pô, é muito simples, tá? Mas é no simples que tá a diferença, cara. Exato, cara. É só executar, entendeu? A execução. É só executar, amigo. O problema é que os caras querem ganhar bem, ter o salário de 50 mil igual o Diego. Como é que tem, meu, esse salário? Por essa fase de aprender, de olhar para um pneu e conversar com o pneu e falar, cara, esse pneu eu recapei tem 2 meses. Pô, o pneu tem que ter 3 vidas, 2 vidas. Pô, mas a primeira vida eu paguei 3 mil reais no pneu, a segunda vida no recap eu coloquei banda X, ele rodou no truque, agora eu deixei na carreta. Tem que entender essa composição. A maioria não sabe disso, cara. O prejuízo no transporte, porque o Diego me perguntou dos vilões, Diego, são esses. É a falta de conhecimento dos caras, não é o combustível. O combustível é a muleta, tá? O combustível o diesel é só a muleta para gestor. Ah, estou gastando muito combustível. Hoje é 42%, 45%, né, do custo do transporte é combustível, tá? O diesel com essa alta. Mas eu, na alta do diesel, cara, a primeira coisa que eu fiz para a transportadora, que eu fiz um trabalho, foi pegar o carro, tá? Espírito Santo, BH, São Paulo, visitar empresa por empresa e repassar 15 centavos por quilômetro rodado para cada um. Deu 350, 400 reais de diferença no transporte. Foi o repasse do aumento do combustível. A maioria ficou discutindo no mercado, nós não. Fizemos o cálculo, batemos a porta dos caras, o repasse foi esse, eu estou te repassando por quilômetro rodado, 16 centavos não é nada. Cara, mas é 16 centavos o quilômetro rodado.
multiplica pela rota, depois divide pelo peso do caminhão, tu vai ter o valor da tonelada, dava 300, 350 reais de aumento. Se você simplesmente ligar para o teu cliente e falar, vou aumentar 500 reais aqui no frete, o cara não vai aceitar, porque existe um trabalho técnico por trás. A maioria não faz isso, não sabe fazer, infelizmente. E como é que são as coisas, né? Aí vem a questão da alfinetada que eu falei. Nós conversamos, né, Rafael? Com vários empreendedores aqui, tá? Várias startups. Se você, né, que gravou um podcast com a gente aqui, startup, não me leve a mal, mas é uma alfinetada porque vem muita coisa na minha cabeça aqui agora, porque o cara vai lá, ele senta, faz 5 anos de programação, aí daqui a pouco ele desenvolve um software que lê sozinho, que faz roteirização, que quando o caminhão coloca a roda ali por fora da garagem do galpão, já monta a estratégia certinho. É o cálculo certo, cálculo exato, tá? Aí vem o Luciano e fala assim, não precisa nada disso. Você pega aqui uma tabelinha, faz esse cálculo aqui, eu te ensino como fazer a roteirização. Aí eu falo, vou gastar, sei lá, 500 reais aqui nessa planilha, ou, né, porque assim, quem tem realmente muito dinheiro, grandes empresas, vai investir em software. Mas, de repente, eu que não tenho tanto cacique, eu vou investir em conhecimento técnico, né? Então, o gestor que está me ouvindo aqui agora, ele fala assim, ô Luciano, agora você me deixa uma pulga atrás da orelha. Eu vou investir em software de 1 milhão ou invisto num curso onde com as mesmas técnicas, mas não com tanta agilidade, eu consigo trazer os mesmos resultados. Aí você me fala o quê, Luciano? Investe no mentor ali, que tem a solução já na ponta do lápis, ou espera a empresa ter um recurso maior para trazer um software? Cara, assim, depende do tamanho da empresa, né? Como você falou, o cara tem cacife. Às vezes nem é questão do cacife, tá? Porque às vezes tem muito dinheiro empilhado em software e sistemas, mas às vezes ele não é bem utilizado. Porque cria essas distâncias, cria departamentos numa transportadora e o motorista continua lá, não sabendo qual é o giro que ele tem que colocar no motor do caminhão. Os caras metem câmera dentro do caminhão para cuidar do motorista e o gestor não sabe conversar com o motorista. O cara é grosso no telefone, é arrogante, ou deu 6 horas da tarde e não atende o telefone. Cara, o motorista, ele tá rodando, meu amigo. O caminhão tá na estrada, nós estamos conversando agora aqui, ó. Cara, frota no Brasil todo rodando. E esse cara, às vezes, ele só precisa de uma atenção simples. Uma mensagem no WhatsApp que o cara manda pro teu gestor, você responde, não, pode pernoitar aí no Petropem, pode dormir aí, amanhã você descarrega em São Paulo. Então, assim, eu até tenho, né, tem um colega meu que ele está desenvolvendo um aplicativo e ele me convidou. Outro dia, falou, cara, eu não vou porque eu tenho o meu projeto que é desenvolver o algoritmo do transporte. Não existe algoritmo do transporte. Não existe. Ninguém inventou ainda e se alguém quiser me perguntar como é que nós vamos fazer isso, por favor, eu estou disposto a participar. Mas o algoritmo do transporte é uma coisa que não substitui ainda o ser humano. A competência de raciocinar, como eu falei lá na taxa de oportunidade no início ainda dos vilões do transporte. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu, quando era diretor comercial, às vezes o gerente, né, de transporte, ele, o supervisor, às vezes me questionava na segunda-feira, eu tô com um caminhão em São Paulo, ou eu tô com um caminhão lá no Recife, o valor da tonelada é X para carregar na segunda. Não deixava, não vai carregar. Aí na quinta-feira, o outro frete com o mesmo valor de frete, ele me ligava, né? Ligava para o setor de cima. Chefe, pode carregar, portanto, você já não deixou na segunda, eu posso carregar hoje? Pode. Mas como é que na segunda tu não deixou hoje, eu posso carregar? Sabe por quê, meu amigo? Porque esse caminhão vai ter que rodar 2.500 quilômetros, tá? Na segunda-feira, você tinha oportunidade de aumentar um pouquinho o valor desse frete até na terça, na quarta. Como você não conseguiu nada melhor na quarta, carrega na quinta. Por quê? Na quinta, você vai passar sexta, sábado e domingo rodando. Na segunda, você já está no ponto de descarga. Então, isso é taxa de oportunidade. Esse caminhão vai para onde? Do Recife para onde? Eu vou colocar em São Paulo. Então, carrega. Então, assim, esse entendimento, pouquíssimos gestores têm. Ainda não existe algoritmo para isso. Qual é o melhor frete? Em que momento eu posso carregar a X a tonelada ou menos X? É o entendimento onde eu vou colocar meu caminhão na segunda, onde esse caminhão vai estar na sexta, quando esse caminhão vai voltar para a garagem, quando que ele vai fazer a revisão. Esse caminhão ele tem um plano de manutenção, Gold, ele faz revisão na estrada. Como é que é o plano de manutenção do meu caminhão? Eu faço corretiva, eu faço preventiva, eu faço preditiva? O que é manutenção produtiva de um caminhão?
Isso só tem na indústria. Os caras não aplicam no caminhão. Eu aplico no caminhão. Manutenção produtiva, mas o que é isso? O que é uma manutenção preditiva? Amigo, motorista, entra embaixo do caminhão, na vala, não é rampa, né? Na vala lá do posto, entra debaixo, coloca a mãozinha assim nos 2 tambor, vê a altura do tambor, dá uma olhadinha na altura da lona, pega uma chavezinha de fenda, vai lá, ó, aperta a lona até no último e solta 3 estalos ou 45 minutos, regulou seu freio. Isso é manutenção preditiva ou preventiva. Então, cara, isso você dá aula por horas para ensinar como fazer, mas é coisa simples. Coisa simples. Então, assim, não precisa de muito investimento em sistemas mirabolantes. Só tem que ser sistema inteligente. Pega o teu programador, contrata um programador e diz, olha, cara, eu tenho uma frota de 100 caminhões, de 100 carretas, a carreta é marca X, o cavalo é marca tal, esse cavalo roda no Nordeste, outro puxa grão, outro puxa tanque, outro puxa não sei o quê, esse faz com 50 mil, esse com 45 mil, esse com 30 mil, operação severa, super severa, é baixa rodagem, é por hora, parametriza, pode ser numa planilha ou num sisteminha, e joga lá. O gestor só vai olhar, cara, esse caminhão já está chegando em X quilômetro rodado ou hora rodada, eu tenho que fazer a revisão. Eu trago ele para o sul, eu levo ele para minha casa, para onde que eu levo? É nesse momento que você identifica qual é a taxa de oportunidade. Os caras matam o caminhão por isso. Às vezes volta vazio para resolver um problema no caminhão por falta de conhecimento de um gestor que nunca entrou no caminhão. É basicamente isso. Ô, Luciano, pegando no gancho que o Diego falou, tudo isso aí, às vezes o pessoal fala muito de logística 4.0, né? 4.0 e tal. Pô, legal. Só que o pessoal não entende, é isso que você está falando. Não adianta nada você pegar uma logística 4.0, pegar a tecnologia mais recente do mundo, a NASA não inventou ainda, o cara ali da transportadora já sabe. Mas se o cara não conhecer a operação dele, né, meu? Não conhece a operação, não conhece os macetes. Aí, tudo isso que você está falando de oportunidade, eu vi uma vez e achei muito interessante, assim, que o cara falou o seguinte, às vezes tem frete, quando você conhece, que é bom você nem pegar. Não é verdade? E às vezes o cara que não tem coisa fala, não, eu preciso pegar tudo que vim. Não, às vezes é o que você tá falando. Coloca na planilha ali, você vai ver. Não, às vezes é melhor, tipo, deixar o caminhão um pouquinho parado, porque vai surgir uma oportunidade melhor, do que eu pegar esse e vou estressar meu motorista, que é o fator humano que a gente às vezes não contabiliza em planilha. Vou ferrar a manutenção do meu caminhão, enfim. Tem tudo isso aí, né? Às vezes você concorda, vamos falar assim, você concorda que às vezes tem frete que é bom a gente nem pegar, tá? Eu queria ouvir um pouco a opinião sua sobre isso aí. Pegando o gancho ali da logística 4.0, né? Esquecemos do caminhão 4.0, mas vamos trazer o caminhão para esse bojo, que é a revolução industrial 4.0, né? Que é essa internet das coisas, né? Que é a robotização, que vai ter caminhão logo no mercado 100% robotizado, né? Que não vai precisar do motorista. Mas eu falo o seguinte, cara, a gente vai viver um momento em que vai ter 2 tipos de profissionais. Aquele que tem condições de fazer gestão, seja como motorista ou como gestor, e aquele que vai ficar varrendo o pátio de oficina porque ele não correu atrás. O mundo, esse mundo eletrônico, esse mundo digital, cara, ele veio para ajudar demais, cara. Mas ajudar muito. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tocava uma operação de transporte de grãos, né? Bulk e semente na espiga, no Centro-Oeste. Eu tinha 3 filiais, Paracatu, Uberlândia e Tuiutaba. A gente tinha 130 caminhão puxando grão na semente, né? Mas na espiga, semente na espiga. As carretas já tinham piso móvel, era muito legal. Mas a gente precisava traçar os indicadores, ter os tempos desses caminhões. Como é que a gente ia fazer isso, cara? Todos os caminhões tinham rastreador muito bom, inclusive. Cara, eu fui para Matriz, eu estava em Paracatu, peguei a caminhonete, fui para Matriz, em São Paulo, tem alguns vídeos, inclusive, sobre isso. E foi aí que nasceu a ideia de fazer mentoria, né? Comecei a gravar essas coisas. E eu fui para Matriz, sentei com a diretoria, sentamos com o pessoal da área de rastreador, o pessoal do sistema. Cara, eu preciso medir os tempos do caminhão. Como é que eu consigo medir esses tempos? Que eu não entendia da parte satelital, né? Eu precisava entender isso. E a gente desenvolveu só o trabalhozinho de macros, 4 macrozinhos no teclado do rastreador. Início de viagem, fim de viagem, início de carregamento, fim de carregamento. E eu trabalhava só nas lacunas. Início de viagem, fim de viagem, quanto tempo eu levei?
Ia lá, pegava os giros do caminhão, entendia o consumo de combustível, treinava o motorista. Ó, tu precisa reduzir o teu tempo aqui, tu precisa aumentar a tua velocidade lá, tu tá parando para almoçar tal horário. A gente começou a fazer esse trabalho. Cara, começou a trazer a operação para o nível financeiro que precisava, que faltou lá no projeto, porque para pegar um projeto daquele nível, com empresa multinacional inclusive, você precisava baixar um pouquinho o valor do frete, né? E aí eu fui para a operação e consegui equalizar a operação com o que foi acertado na teoria. Então, assim, cara, a tecnologia, ela ajuda demais, cara. Ela ajuda demais. Mas você precisa estudar isso, como você falou. Ah, o frete X. Cara, às vezes o frete X não é bom. Qual é o dia da semana? Qual é o dia do mês? Se você tem frete embarque seu, por exemplo, na sua origem, você tem que trazer o teu caminhão para você não ter que pagar frete terceiro. Tu vai deixar o teu frete no terceiro. E às vezes tem cara que mata frota porque ele acha que é lucro para ele. Porque não faz o cálculo lá do quilômetro rodado ou viabilidade de transporte. Então, assim, tudo que vier de tecnologia, cara, eu sou parceiro. Eu gosto. Cara, rastreador foi a melhor coisa que inventaram, né? Mas tem que saber usar. Tem muito motorista que não usa rastreador, cara. Tem muito gestor que não sabe. Pô, cara, vai lá no YouTube. Cara, tem no YouTube. Tu pega ali que macro X, qual é a macro que tu tem que usar. Como é que faz um checklist de solicitação de embarque? Eu, por exemplo, eu operei com minério, eu operei com sucro alcooleiro, eu operei com fracionado, eu operei com aço, transporte de bobina. Cara, essas gerenciadoras de risco, os caras dizem, mas é chata. Cara, não é. Ela faz assim no mercado. Ela seleciona. Os bons só trabalham com elas. Por quê? Porque é difícil. Daí tu tem que explicar pro motorista que ele não pode colocar um clipezinho, sabe, lá no pininho da porta. Ele não pode colocar, porque o cara vai ver que foi pinada a porta. Aí hoje já tem o sensor invisível, né, que é por dentro da porta, não tem mais como o motorista burlar. Então, cara, tem muita coisa, mas a tecnologia, a revolução 4.0, trazendo o caminhão para dentro do bojo, né, dessa revolução, cara, é demais, cara. Só falta um profissional de transporte, seja ele motorista, manutenção, supervisor, coordenador, diretor, acompanhar isso. O cara tem que usar isso aqui, cara. Ele tem que usar a internet. Ele faz curso online, cara. Para teu caminhão no posto, vai lá no Instagram, tem vários cursinhos gratuitos. Eu mesmo dou curso de graça pros caras. Bicho, não custa. O problema é a resistência a esse mundo moderno, essa revolução 4.0, que já está acontecendo, meu amigo. Já está acontecendo, é fato, tá? A pandemia trouxe isso mais latente para o mercado, mas muitos ainda são resistentes e acham que não precisa. Eu concordo que tem que existir. Não precisa investir em sistemas muito caros. Tem que investir naquele sistema que te atende. Eu tenho 10 caminhões? Cara, coloca o sistema para 10 caminhões. Não preciso do sistema, uma planilha resolve? Planilha resolve. Mas conheça, não sai gastando dinheiro à toa aí que tu tá só rasgando, tá? É bom deixar claro isso aí, porque senão vem um ou outro que fala, esse cara não gosta de tecnologia. Não, muito pelo contrário. Se a gente não trabalhar com ela, você tá perdido hoje. Cara, tem que ter. Você tem que trazer ela. Cara, isso. Vamos citar aqui. Câmbio automático, né? Cara, um tempo atrás não tinha. Eu trabalhei com câmbio manual, eu trabalhei com 1519, eu trabalhei com 1113, eu trabalhei com 2635, eu trabalhei com scanner 124, mas manual. Hoje já tem motorista que ele é formado, que ele nunca dirigiu um câmbio manual, só trabalha com câmbio automático, hoje só tem caminhão zero no mercado. Cara, você sai, você roda na, sei lá, qualquer rodovia de São Paulo, você não vê caminhão velho mais na pista, não vê caminhão quebrado, você só vê caminhão novo. Então, assim, tecnologia chegou. Por exemplo, sem parar, né? Pedágio, né? Você tem outros aplicativos aí. Mas não existia. Tu tinha que andar com... Eu andava com um potinho de moeda ali no porta-treco ali do caminhão, porque chegar no pedágio tu tinha que pagar. Tu saía com o dinheiro no bolso para pagar o pedágio. E eu sou um cara novo no transporte. Tem caras aí, 30 anos atrás, que o cara... Ele fazia tudo, né? Ele trocava pneu na estrada, fazia manutenção, chegava e entregava as notas pro patrão. Hoje não precisa mais. Hoje é tudo eletrônico, nota eletrônica. Então, assim... Tem muitos caras que ainda falta mudar isso aqui, ó, é a mentalidade, porque a tecnologia chegou, meu amigo, e não vai mudar, não vai voltar para trás. Nós temos aqui, cara, nós estamos atrás, tá? O que nós estamos falando aqui, a gente está atrás ainda, cara. Nós estamos muito atrás do mercado ainda. Luciano, envolvendo tudo isso aí, a gente está falando aí a questão do fator humano, né? Que se complementa ali com a questão da tecnologia. Eu tenho até vários amigos aí que... Até um abraço pro Thiago aí de Santos, né? Nosso companheiro aí que sempre tá colocando vídeos lá no YouTube. É parceiro nosso aqui. Mas eu tenho vários motoristas, amigos motoristas, carreteiros, né? Por esse país afora aí, que
talvez eles também tenham vontade de ser gestor em algum momento. Lá atrás, no início do podcast, você falou, né, sobre a sua trajetória e tudo mais. Falou também aqui, né, quando você fez uma palestra lá e o rapaz te perguntou se você daria oportunidade para aquelas pessoas de entrar naquela posição. E aí eu te pergunto, para esses motoristas que talvez estejam te escutando aqui agora, que têm um sonho, né, de se tornarem gestores, qual é o primeiro passo que ele tem que dar, ou ele precisa de algum QI para acontecer isso? Cara, o QI, eu não gosto, né, do QI, né, é pouco pejorativo, alguns pensam assim, porque o cara tá lá porque é QI, né, mas daí eu vou trazer para o campo profissional. O QI é bom, mas quando você tem autoridade, quando você conquista a autoridade. O que é autoridade? Primeiro, para quem está nos assistindo, obviamente, motorista, o supervisor, alguns vão dizer que nós falamos aqui um monte de besteira, outros vão ficar quietinhos lá no caminhão, vão dizer, cara, é verdade que esses caras estão falando. Eu sei o que é regular um freio, eu sei o que é madrugada, eu sei o que é dormir na pista, eu sei o que é caminhão quebrar e ficar 8 horas quebrado em cima da pista, eu sei o que é estourar um pneu, eu passei por isso, eu sei o que é um motorista ser roubado, eu sei o que é motorista se eu morrer de acidente, tá? Você ter que ligar para a família e dizer assim, olha, amigo nosso lá, meu amigo, ele não vai chegar porque, tá? E depois você vai fazer a investigação do acidente, você vai lá no caminhão e vê que ele não regulou o freio. E vê que ele estava com excesso de velocidade. Tu pega no rastreador e vê que era excesso de velocidade. Então, assim, qual é a dica que eu dou? Quais são as dicas que eu dou, que são várias, inclusive? Primeiro que assim, cara, vou repetir o que eu falei no início. Eu virava a madrugada, eu virei muitas madrugadas puxando alumínio pro Nordeste, com medo de ser roubado lá em Vitória da Conquista. Nada contra o pessoal de Vitória, tá? Mas era uma região de muito roubo de carga. E eu passava a madrugada, cara, e eu na época não tinha celular, né? Eu parava nos postos, ligava pra minha esposa, dizia pra ela, né? Ela vai assistir depois, mas eu mentia pra ela, dizer, não, eu vou dormir nesse posto. Que nada, o caminhão tava funcionando lá do orelhão, e eu tocava, virava à noite. Por quê? Porque eu queria faturar, eu queria botar dinheiro em casa, eu precisava disso. Às vezes era carga horária, tá? Tipo, sair de São Paulo pro Recife, fazer em 52, 54 horas. Cara, é 2.500 quilômetros, tá? No bitrem. E fazia 46, 50. Quem achar que não é verdade, pode me chamar pra gente conversar. Só que, e eu virava a madrugada pensando nisso, cara. Eu só pensava assim, um dia eu vou ser diretor de transporte. Um dia eu vou contar para todos os meus funcionários o que eu passava na estrada. Um dia eu sei o que é os caras tentar te assaltar e eu vou contar para os caras. Para quem estiver começando, principalmente. E para quem já está na estrada, a maior dica é o seguinte, cara, não tem que ser sonho, tem que ser objetivo. Quem sonha não conquista, tá? Tem que ser objetivo. E como é que é o objetivo? Não, eu vou ser supervisor. Eu vou ser instrutor de transporte. Então começa executando de forma micro, tá? Bom, eu estou nessa transportadora, eu tenho a oportunidade de ser supervisor dela, então eu vou começar a estudar tudo que está relacionado a transporte. Cara, pede para tua esposa comprar um livro, comece a ler. Leia um livro por mês. Cara, são poucos motoristas nesse mercado que sabem o poder que é a leitura. Eu leio um livro ou 2 livros por mês. Hoje, para mim, é um vício que eu tenho e eu não sabia, eu não fazia isso. Então, começa a ler. Não precisa faculdade nesse momento. Vai ser legal um dia. Você não tem tempo de fazer faculdade. Cara, começa a ler. Tudo que for relacionado. Manutenção, tecnologia, rastreador, câmbio automático, roteirização, mapa de estrada, seguro no transporte, pilar de gestão, ciclo PDCA, cara, tudo que for relacionado à gestão escopo, começa a aprender isso. ISO 9001, 14.000, 18.000, 25.000, estude. Ninguém vai tirar sarro de você dentro do teu caminhão, você estudando. Quando alguém te acenar dizendo, opa, tem uma oportunidade aqui, tu tá pronto. Outro detalhe, voltando no QI, conquiste autoridade. Como ser autoridade no transporte? Cumpra suas rotas. Faça a meta de consumo. Quanto que é a meta de consumo no caminhão? É 2,50? Faça o 2,50. Cumpra os horários. Cumpra a jornada. Se é para sair no domingo, saia no sábado de noite. Se é para sair domingo 5 da tarde, saia às 3 da manhã. Chegue em primeiro para descarregar. Cara, quando o teu supervisor, por mais que o cara não entenda de caminhão, te ligar, te pedir, cara, faz o frete para tal lugar, cara, tu tá louco para ir para casa. Engole seco, chora no caminhão, mas vai. Faz o frete. O frete é ruim. Faz igual. Outro detalhe, quando você for promovido, que você for um instrutor, não brigue por salário.
Salário é consequência na vida de um profissional. O bom profissional, ele não precisa pedir aumento de salário para ninguém. Tá? O QI, esse quem indica vai ver ele. O diretor, o supervisor, o gerente, os caras da expedição vão sempre pedir para esse cara, ó, tem uma carguinha aqui, tu faz para mim. O cara vai, então seja esse cara. Não bajule ninguém. Não puxa o saco. Não humilhe ninguém quando você for um supervisor, um diretor. Não interessa, cara. Isso é status. Tem que ser gestor na essência. Não humilhe ninguém, porque você passou por isso também. Tá? Converse com as pessoas. No momento certo, tu defende a empresa. No momento certo, tu defende o motorista também. Seja firme na tua posição. Ah, mas o meu supervisor não entende nada. Respeite o cara. Se ele chegou ali, alguma coisa boa ele sabe fazer também. Né? Se o dono da empresa tem 50 caminhão, o cara chegou ali e não foi de graça. Então não é porque você é um bom motorista que você tem que ir lá e dar aula pro cara. Aproxime-se dele. Converse com ele e fala, chefe, é o seguinte, cara, aquela rota lá não vai bitrem, cara. Rodotrem ali é ruim de colocar. Vamos colocar uma LS. Você não compra uma Vanderlei pra gente começar a testar. Então, assim, seja humilde, mas estude, tá? Estudo. Não pare de estudar nunca. Dentro do caminhão, a melhor coisa que tem para estudar é dentro do caminhão. Ninguém te incomoda. Então, assim, são poucos toques, mas foi o que eu fiz sem ninguém me indicar. Hoje eu consigo indicar, mas ninguém me indicava isso. Eu só tinha uma certeza, tá? Que eu não ia ficar no volante do caminhão pro resto da vida e que eu ia ensinar e profissionalizar o setor de transporte algum dia. Estou começando devagarinho com a ajuda de empresas e de pessoas como vocês que levantam essa bandeira sem um fim lucrativo, e sim por algo que é uma bandeira por trás. Que tudo que eu falei aqui, se não tivesse o fundo de verdade, cara, qualquer um, amanhã de manhã já ia mandar mensagem dizendo assim, mas é mentira, esse cara não fez isso. Então, tenha a verdade no coração e tenha humildade, que assim tu chega. E não pode ser sonho, tá? Objetivo. Tem que ser objetivo. Luciano, a gente viu que você tem um canal lá no Instagram. Eu não sei se você tem LinkedIn também. Tem LinkedIn? Tenho também. Eu até passei lá para o pessoal divulgar depois, né? Vai ficar no LinkedIn. Mas é o meu nome mesmo, né? Luciano Capistrano. Então, tá lá. Tudo que eu faço, a minha vida profissional tá lá. Eu já fiz vários projetos, montei vários projetos, até Depot, até área retroportuária eu já operei por mais de ano também, então a gente tem um pouquinho de conhecimento e pode ajudar. E meu objetivo não é ser diretor de transportadora nenhuma, é simplesmente ajudar os caras. Dono de transportadora me liga, cara, me ajuda, eu te ajudo, não demite ninguém. O pessoal que tá aí é bom, só vamos contar para eles o que é um caminhão, vamos explicar para eles. Vamos pegar eles pela mão, sair do escritório, do ar-condicionado, ir lá no caminhão e mostrar para eles, olha, 6x2, 6x4, 4x2, aqui é uma tração, esse ergue o truque, a carga é assim, é 23 toneladas, é 25, é 32, a carga tem que ser desse jeito, empilhadeira. Então, cara, é simples. Por 2 meses eu acompanho o gestor, ele já tá. Opa, já entendi o projeto prático. Quando eu comecei a mentoria lá atrás, eu tinha uma... o nome seria, né, entre teoria e prática, né? Eu queria ser assertivo. Mas a melhor coisa que tem é o seguinte, cara, é você unir a teoria à prática. Não tem outro mistério. Não adianta você ser bom prático e não conhecer na teoria. Não saber ligar um computador não vai resolver. Ou você ter mestrado e MBA em logística, mas não conhecer um pneu de um caminhão. Também não vai te resolver. Então, assim, teoria e prática, quanto mais você desenvolve, mais habilidade, mais técnica você tem. E se você quer ser, de verdade, um gestor de transporte, né? Ser diretor, ser CEO. Para mim, gestor é o cara que controla a velocidade de um caminhão até quem compra caminhão. Isso é um gestor. Se você quer ser um bom gestor, não olhe para o salário. Olhe pela paixão por essa profissão, porque ela é apaixonante. Cara, é vício. Caminhão é vício. Com certeza. Tanto é que eu fiquei brigando aí com um amigo. Falei, pelo amor de Deus, arruma uma vaga para mim na área de transporte. Rapaz, tu sabe o que tá pedindo. Eu falei, não, sei sim, me arruma uma vaga na área de transporte aí. Entrei, tá? Hoje eu trabalho 20 horas por dia, 4 horas de sono por ali. Luciano, a gente sabe que a área de transporte, ela é a área mais fragilizada do elo, né? Todo problema que acontece cai na conta do motorista, tudo que acontece é a culpa do transporte. Minha carga chegou assim, transporte. Minha carga chegou atrasada, transporte, né? Ninguém olha todos os fatores envolvidos ali. É difícil desvincular essa imagem, né? E aí, com base nisso, também eu queria ver com você, né? Porque assim, em cada setor da logística, vários gestores usam métricas para fazer ali as análises, né? Eles chamam de KPI, né?
E aí eu te falo, quais são os principais indicadores aqui na área de transporte que hoje um gestor ele precisa pelo menos ter como base para fazer a gestão ali do transporte dele? Cara, boa pergunta, né? É uma oportunidade muito boa, inclusive, para falar disso. A gente já falou aqui, né, em alguns tópicos, mas o grande segredo disso, cara, para deixar de ser o patinho feio ou de ter a sobrecarga do problema, primeiro, quem for vender frete, quem for um comercial, um diretor comercial de transporte, ele primeiro faça um laboratório, uma imersão de transporte, conhecer caminhão. Tem que aprender a fazer cálculo de transporte. Projeto de viabilidade de transporte. Eu, quando vendia transporte, eu não vendia frete. Eu vendia projeto de viabilidade. Para todo cliente, eu fazia projeto. Ah, mas a empresa tal me cobra X. Não, eu quero entender origem, destino, qual é a rota, quanto tempo eu tenho, quais são os dias. Depois eu faço o cálculo de faturamento, eu vejo quanto deu de custo e vejo o resultado. Projeto de viabilidade. Tem que fazer projeto de viabilidade. Transportadora que não faz, ou ela está endividada, ou ela usa dinheiro de algum padrinho, ou ele está tirando dinheiro de outro lugar, ou empréstimo, ou está dando um jeitinho na estrada. Sem projeto de viabilidade não funciona, tá? Então, para tirar esse nome, tem que ser profissional. Depois, quais são os números, esses KPIs, os KPIs aí que você falou? Cara, são indicadores simples, né? Quando você conhece as premissas que eu citei lá atrás, são mais de 50 premissas mínimas num conjunto ou num caminhão, né? Cara, eu calculo até o trilho da cortina do caminhão, quanto tempo ela tem de vida, eu consigo colocar ela no valor do frete para te dizer se aquilo ali vai dar resultado ou não. Então, o dono de transportador tem que estar preparado para isso também. E o gestor, quando ele faz esse projeto de viabilidade, quando ele conhece as premissas, ele só monitora pelos números. Consumo de combustível, rota X. Temporização de rota. Mapeamento de rota. Ele tem que ter esses números. Custo real por rota. Um caminhão ir de São Paulo, Espírito Santo, ele ir pela 116 é uma coisa, ele ir por BH é outra. Os caras fazem média. A média de consumo tem que ser, Espírito Santo tem que ser, se fizer 2,30 tá bom. Será que não dá pra fazer 2,35? Então ele tem que conhecer esses indicadores, e se ele não tratar todos os dias, deixar para tratar final do mês, morreu. Quando eu fazia a direção de um terminal retroportuário, eu aprendi uma coisa e é muito legal. O CEO, ele dizia o seguinte, cara, a gente tem que fazer biópsia do processo. Se você deixar fazer autópsia, você só vai descobrir do que morreu. Biópsia é todo dia, meu amigo. O caminhão saiu de tal lugar, chegou de tal lugar. Quanto que deu de média? Quanto que deu de consumo? Detalhe, tá? Às vezes os caras não contratam um auxiliar para controlar o consumo de combustível, porque ele acha caro pagar R$2.500, R$3.000, tá? Mas um caminhão só já deu R$4.000 de prejuízo no mês. Ele não faz essa conta. Contrata um auxiliar, cara, para todo o abastecimento, motorista lançar a nota, ou o cara do posto mandar a nota para você, pega o KM do início, o KM do fim e vê a média que o cara fez. Você já tem um parâmetro. É KPI simples. Por rota, tá? Mas eu vou medir todo o abastecimento. Cara, todo o abastecimento. De, sei lá, Santa Catarina, Criciúma, São Paulo. Quanto que deu de Criciúma ao posto Dinossauro, nosso amigo seu Luiz? Quanto que deu? Ali deu 2,10. Tá baixo? Pode ser 2,25. Mas é um bitrem. Então tá 1,95. O gestor tem que conhecer o número que ele quer medir. Por exemplo, você visita uma empresa grande, de grande porte de transporte, ela tem uma torre, né? Hoje você fala torre de controle, torre de gestão. Tem um monte de gente ali para ficar olhando os números. Cara, até funciona, é legal, tá? Mas a parte prática operacional ninguém faz. Os caras olham todos os númerozinhos ali, ó. Carga para todo lado, junta essa carga com aquela, fez tanto de média, mas ele não sabe o que é um rodotrem. O que é um rodotrem de 26, de 30 metros, se é com dolly, com boca de lobo, se é com boneca. Ele não sabe. Eu não tô dizendo que os caras estão errados. Cara, mas profissionaliza a equipe. Traz um cara prático para dentro desse universo da torre e faz ele te contar que aquela rota não dá o mesmo resultado da outra rota. Então, alguns KPIs, por exemplo, quando eu pego uma transportadora para dar esse treinamento, cara, vamos medir 5 pelo menos, só 5. O combustível, o custo do frete naquela rota, o pedágio, o tempo de viagem e quanto que deu de lucro líquido desse período. Por período, semana, quinzenal e mês, quanto que deu? Se o cara medir só isso, ele já está começando a ter parâmetro da empresa dele. Ele já está começando a enxergar coisas que ele não via. Para de brigar com o motorista, sobrecarregar o motorista e começa a enxergar os gargalos dele que está dentro de casa, tá? E outro detalhe muito importante.
Os caras, a maioria considera motorista como um cara excluído do grupo, excluído do time. Ele não faz parte do time. Amigo, motorista faz parte da tua equipe. A primeira pergunta que eu faço numa transportadora é o seguinte: quem paga o teu salário? A grande maioria diz o seguinte: o RH, eu não sei o que. Não, é o motorista, tá? Quem paga salário de auxiliar de expedição, de supervisor, de gerente, coordenador, de diretor, de financeiro, de esposa do financeiro, da Hilux do cara, se chama motorista. Motorista é o grande vilão. Ou é o salvador da pátria. Ou ele paga o teu salário, ou ele leva teu resultado embora. Tu tem que trazer esse cara para dentro da tua equipe. Toda vez que ele chegar no pátio, receba o cara na tua sala, dê um café pro cara. Faz ele entender que ele faz parte da equipe. A maioria não deixa o motorista entrar na salinha. Alguns motoristas são mal educados, isso é verdade. Mas a grande maioria não olha na cara do motorista, amigo. Da expedição, sabe disso. Entrega o CTE pro cara e fala, ó, vai. Bicho, não deixa o cara tomar banho, tá? O posto cobra pro cara tomar banho. É absurdo isso. Então, você quer que o cara seja um profissional? O cara roda com um caminhão de 1,5 milhão, ele fatura 70, 100, 150 pau por mês e ele não entra na tua sala. E entra um supervisor que ganha 2 mil, que é um puxa-saco, que esconde os problemas de você e é teu amigo. Então, esses são os problemas do transporte, sabe? A falta de humanização, sabe? Muitos RH e não sabe o que é humanizar a equipe. Humaniza, pega motorista, vai lá na sala do diretor, do presidente, da expedição, do rastreador, da manutenção e mostra para ele, ó, essa equipe toda que tá aqui, amigo, é para cuidar de você. Então, faz tua parte, tá? Cuida da velocidade, cuida do freio, da calibragem, cumpre o horário, pelo amor de Deus. Não vai levar multa, não vai beber na estrada, porque esse time todo que tá aqui, amigo, é para cuidar de você. Então, você faz parte desse time. Então, é basicamente isso, cara. Não tem muito segredo, não. Não, eu fico dando risada quando você fala, porque ele já passou por tudo isso aí, sabe, cara? Assim, a gente tem uma torre de controle. Pode ter o castelo inteiro de controle. Se você não souber o que faz com o número, cara, não adianta nada. Cara, número sem avaliação e sem ação não é nada, cara. E outra, tem os caras ganhando bem pra isso, amigo. Não é culpa do cara. Não é culpa dele, é culpa de quem colocou ele lá. Isso, exatamente. Me apresenta o gráfico, tá, mas o que isso resultou pra mim? O motorista tá lá que não tem um calçado, não tem um IPI, cara, pra rodar. Tu me apresentou um resultado positivo, tá, mas e o teu motorista? Tu ligou pra esposa dele esse mês? Você deu folga pro cara os 2 dias lá, ou os 4 dias do mês do cara? Tu deu R$50 pra ele de gorjeta do seu bolso lá? Não deu. Apresentei o gráfico lindo, vai lá de camisa branca, coisa mais linda na sala do presidente, reunião de indicadores, eu participei de várias assim. Cara, eu era um vilão do negócio. Um monte de gráfico, tá beleza, tá. E qual é a velocidade que o caminhão tem que subir a serra, vocês sabem? Mas daí eu com o motorista, então conversa com o motorista, que esses gráficos vocês vão mudar. Eu não tô dizendo que não é importante, tá? Pelo amor de Deus. Só que hoje ele tá muito à frente da realidade. Tem gente vendendo curso de logística, eu vejo as perguntinhas no Instagram, né? O que é um veículo 3/4? O que é um VUC? Amigo, tu tá estudando logística para cuidar de transporte? Me desculpa, vai trabalhar na transportadora primeiro lá como trainee e daí tu estuda a logística para trazer o conhecimento técnico, que é maravilhoso. Conhecer logística é maravilhoso, eu gosto. Luciano, e quando eu vejo esses gráficos pro motorista, então, o motorista fala que não quer nem saber de gráfico, cara. Não é? Você só quer saber, cara. Você não quer saber de gráfico, nada. O que eu tenho que fazer, meu parceiro? Pergunta para o motorista que ele vai te dizer. Tu nem precisa do gráfico. Qual é o melhor frete lá do Recife para São Paulo? Carrega tal coisa para tal lugar, que vai dar, hein? Ouça primeiro o profissional. Lógico que são exceções também, né? Tem muitos malandros. É isso. Eu acho que vale a pena. Tem muito motorista que acaba com a categoria, com a raça de motorista, porque o cara é ruim. O cara bebe, ele usa repeat, usa droga. Eu já vi motorista que você tem que ir lá e tirar ele de dentro do caminhão e ele não sabia que foi tirar dentro do caminhão. Carregado de cimento, ele nem sabia que estava carregado de cimento. Cara, tô te contando, o dono do depósito ligar para nós, cara, seu motorista faz 4 horas que tá com o caminhão ligado na frente da empresa e não aparece, tá morto. Tá morto. Fui lá, abre o caminhão, o cara tá lá assim, ó. Não sei o que tá acontecendo. A caixa de cimento em cima das tampas, arrebentada, torta. Você não sabe como o cara chegou vivo ali, cara. E muita gente
cancelada por isso. Todo dia a gente vê isso na internet. Então, falta profissional. Mas falta quem dar um emprego para o motorista profissionalizar o setor. Sabe por que faz isso? Ele não faz o projeto de viabilidade, ele não sabe quanto custa um caminhão, aí ele contrata um motorista mais barato, infelizmente o mais barato não é. Motorista bom, meu amigo, 6, 7, 8, 10 mil por mês. Se ele se economizar 10 mil, dá mais 2, 3 pro cara, o que custa? Mas fala pro meu transportador fazer isso pra ver se ele faz. Ele te pula, não, deixa sobrar mais 2 mil no caminhão. Esse é o problema. Exatamente. Ô, Luciano, a gente tá chegando no fim aqui e, cara, foi uma, assim, de verdade, foi uma aula, assim, sabe? Assim, do jeito que você colocou. E é isso que a gente gosta, né, Diego? Que chega e dá no meio, né, cara? Porque a gente tem que aprender a falar a linguagem do pessoal também, né? Tem frescura, né, Rafael? Ué, se chega... chega muita... umas palavras difíceis e ninguém entende nada, meu. Aí não resolveu de nada. E agora, Luciano, pra gente finalizar, assim, ó, todo final a gente coloca. A gente quer que você conta um perrengue aí, cara, da sua carreira. Fala assim, aquela história que você passou, você fala, meu Deus, cara, como que eu sobrevivi a essa história? O que aconteceu comigo? E agora você conta, a gente dá risada, um negócio assim, inusitado. Aí é a criatividade sua, é uma história bem bacana aí, bem pra gente finalizar, cereja do bolo. Cara, vou contar história legal, né? Porque história triste eu tenho algumas, né? Eu tenho uma muito triste comigo, né? Eu fiquei doente dentro do caminhão. Fui carregar no Recife. Eu carregava sucata de alumínio na Rexão, lá no Cabo Santo Agostinho. E eu fui carregar o caminhão, carreguei, deixei a carreta carregando, saí com o cavalinho, fui almoçar. Lá é cheio dessas barraquinhas beira-mar, né? Eu almocei, voltei pro caminhão, comecei a passar mal, achei que é uma intoxicação, comida do Nordeste, a gente não é muito acostumado, né? Cara, e eu peguei a estrada assim, tomei banho, botei pra rodar. E, cara, passou 3 dias e eu não tinha chegado na divisa da Bahia ainda, isso dá 800 quilômetros. Em 3 dias eu já estaria em São Paulo descarregando, sabe? Eu ia descarregar em Pindamonhangaba. E dali eu carregava para Viamão, no Rio Grande do Sul, e depois carregava para Santa Catarina de novo. E eu não chegava. E eu comecei a delirar, comecei a perder a noção do que eu estava fazendo. Minha apendicite, ela suporou, ela estourou. E eu fui teimando, cara. Não, eu vou chegar. Resumo, eu cheguei num posto chamado Tabuleiro da Baiana, antes da divisa, né? Eu só lembro da imagem, assim, eu descendo, 5 horas da tarde, 5h30, começa a anoitecer no Nordeste, na Bahia, né? Eu descendo, eu trabalhava com scanner, tava no Cider, carregado de sucata de alumínio, prensada, e eu olho, assim, o Tabuleiro da Baiana tem uma baiana, assim, sabe, nesse posto, na beira da pista. Eu só encostei o caminhão e apaguei ali. Acordei 1h da manhã com outro caminhão da empresa do lado, eu imaginei, o cara chegou agora, vou deixar ele dormir, 5 da manhã eu fui lá e bati na porta do caminhão dele. Cara, minha barriga já tava... E eu não sabia que eu tava assim, delirando, passando mal. E aí, esse cara desengatou o caminhão dele, já é falecido esse motorista também, falecido Marcos. Esse cara me pegou no colo, botou dentro do caminhão, me levou para Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista eu fui internado numa clínica, sem fazer propaganda, mas é real, Unimed. Graças a Deus que eu tinha, tá? Detalhe, transportadora pagava Unimed, cara, é uma coisa importantíssima, tá? Pro motorista. Eu fiquei 21 dias internado nessa clínica. Passei o Natal internado nessa clínica, não deixei minha família aí, eu só tinha minha esposa e meu filho mais velho, tinha uns 4 anos. E eu fiquei 18 dias sem comer nada, não podia comer porque foi uma cirurgia muito agressiva, né? E eu só lembro do médico falando com a dona da minha empresa, olha, esse rapaz não tem mais 3 horas de vida, e ela queria me trazer para São Paulo, e o aeroporto mais próximo era em Ilhéus, né? Na Bahia, litoral, né? E eu tava 3h30 do aeroporto. Cara, fiz a cirurgia, tal, 18 dias internado sem comer nada. E aí, depois de 18 dias, eu comecei comendo um pouquinho, comecei a recuperar. Vim embora com 2 enfermeiras cuidando no avião, tal. Vim para Curitiba de avião, tal. Era para ficar 6 meses, fiquei 4 meses, queria voltar para a estrada. Primeira viagem minha de volta para Brasília, passei mal de novo. Fui pro pronto-socorro, não contei para ninguém. Tamanha era minha garra, né, cara, de profissional, eu queria, era a minha vida aquilo, né, eu não queria perder meu emprego.
Fui pro pronto-socorro, passei a noite, fiz soro, outro dia peguei o caminhão, segui viagem, descarreguei em Brasília, voltei de Brasília para São Paulo, chegou mensagem no rastreador para mim. Carregar Botucatu para Itajaí, Porto de Itajaí. Caramba, vou ser mandado embora, cara. E eu não queria ser mandado embora. Eu achei que ia ser mandado embora. Quando eu cheguei na empresa, cara, que eu cheguei no escritório, o meu supervisor, hoje ele é gerente de uma transportadora em Taubaté, era meu supervisor, falou, me dá a chave aí. Cara, vai mandar embora, meu. Caminhão novinho, caminhão arrumadinho. Não, me dá a chave. Subi no escritório, tava o dono da empresa, cara. Falou, cara, tu é guerreiro mesmo, hein, cara? Falei, mas por quê? Bicho, como é que você aguenta, cara? Eu sei que você tá doente na estrada, você quase morreu, quantos quilos você perdeu, você tá viajando, cara. Mas eu sei que você quer ser instrutor também, né? Falou, não quero ser instrutor, eu quero ser diretor da empresa. Falei, tá bom, deu uma risada. Falou, então você começa hoje ganhando R$1.000 por mês. Então, assim, essa história é um pouco meio triste, mas foi a história que me trouxe para chegar onde eu cheguei, porque eu aguentei no osso do peito, cara, mas eu passei mal. Eu não podia comer. Então, eu quase morri, não morri, porque Deus tinha uma missão para mim, né, cara? Minha família testemunha disso. Mas foram 21 dias no hospital, e quando eu cheguei na casa, assim, da minha família, do meu sogro, né, na virada do ano, tava toda a família. Minha mãe, minha falecida mãe, tava todo mundo chorando, eu de cadeira de roda. Cara, hoje eu tô muito bem, hoje eu tenho uma saúde, assim, isso foi em 2004 para 2005. Então, assim, essa é uma história um pouco triste, mas é uma história que embasa a minha carreira e aquilo que eu falei no início para quem quer ser gestor. Cara, tem objetivo. Não é sonho é para quem tá dormindo. Objetivo é para quem quer. Comece hoje a fazer alguma coisa, comece hoje a ler alguma coisa, comece hoje a estudar alguma coisa. Não é porque eu sou mentor que você tem que contratar, comprar o meu curso. Me manda mensagem, eu te ajudo de graça, eu não te cobro nada com isso. Só para entender quem é você e o que você quer da vida. Muitos dizem que querem, tá? Mas é só conversa, os caras não saem do lugar. Então, não sei se a história foi muito boa, mas é a história real, a história da minha vida. Então, é o que eu queria contar para todo mundo que está assistindo esse podcast aí, trazer um pouquinho da minha vida aí. Não, maravilha. Assim, a gente sempre traz, né, no final do programa, uma história, um perrengue, né? Na maioria das vezes é engraçado, mas eu acho que, além de uma história de perrengue, é uma lição de vida, né? Você consegue complementar tudo ali num resumo, num único resumo, né? Você passou uma situação difícil, teve um propósito de vida para você aí, né? Você teve uma oportunidade de vida, ou seja, você hoje chegou aonde chegou. E para quem estiver aqui ouvindo o nosso podcast, né? Você gestor, você motorista, principalmente você gestor, que está aí atrás de um computador, né? Ouvindo, acha que sabe muito, mas está passando dificuldade para poder entregar os resultados no final aí para o teu diretor. Então, assim, faz contato lá com o Luciano no Instagram. O Instagram dele é Gestão22, né? E o LinkedIn dele é Luciano Capistriano. Vai lá, faz contato com ele, vê com ele se ele pode dar umas dicas. Tem vários aqui podcasts que nós fizemos assim também, Luciano, que a gente deixou o LinkedIn, o Instagram dos nossos convidados e foi feito aí um networking bacana, uma troca muito boa. Então, você que está ouvindo aqui, você que é motorista, tem sonho também de ser gestor um dia, tipo, eu amo ficar atrás do volante, mas eu acho que para mim agora eu preciso galgar uma nova etapa. Então, conversa com o Luciano, ele tem muita experiência para te passar. Então, Luciano, te agradeço demais, né, por ter passado aqui esses minutos com a gente, poder contar um pouco da tua experiência, contar um pouco da sua vivência, trazer para a gente aqui também tudo isso aí. Eu acho que o que você passou aqui em 1h30, muitas pessoas em 2 anos de faculdade, 3 anos, pós-graduação, não vai chegar nem a metade. Tá? Então, te agradeço demais aí por ter participado desse nosso podcast. E se você quiser deixar uma mensagem para todos aí, fica à vontade para a gente poder encerrar. Cara, é legal assim a gente falar, né, que o estudo é muito bom e eu sou muito feliz e muito grato, né, a Deus por ter tido essas oportunidades todas, né, mas eu nunca recebi esse QI, sabe, nunca foi por indicação de alguém, assim, para me ajudar, foi porque merecimento, né, acho que tu tem que merecer o que você busca, e sempre trabalhar, cara, tem que ter foco, não esquecer de família, ter essa humildade de buscar o que você diz que é sonho, traça um objetivo na sua vida, vai vir um resultado, tá? Ele demora 1 ano, 2, 5, 10, mas chega. Tudo que vem de forma gratuita não é muito bom, cara. Quem ganha na Mega Sena perde muito rápido esse dinheiro. Então,
Cara, conquiste o que é teu. E mais um detalhe, não pensa em salário. Salário é consequência. E eu convido aí quem está me ouvindo, né, como gestor, como instrutor, quem quer aprender como fazer esse tipo de treinamento também. Eu sou mentor e tenho um mentor também para me mentorar naquilo que eu faço no dia a dia, né? Mentor, sempre tem mentor, então sou mentor de gestor. Pode me chamar ali no Instagram, pode procurar o pessoal também do podcast, do Hojicast, que a gente, cara, o maior orgulho de poder participar disso e agradecer a vocês, tá? Porque são poucos, né, no mercado que tem, assim, essa bandeira, que trazem os profissionais do mercado sem um único objetivo de, tem que ser um curso ou tem que te pagar algo por isso. Cara, gratuito, ninguém tá pagando nada por isso aqui. E o pouquinho que a gente consegue dividir, cara, a gente tá aprendendo, né? O dividir é aprender. Então, às vezes eu deixo de cobrar algumas coisas que eu poderia ganhar muito bem, cara, mas só o fato de trazer experiência e contar para as pessoas o que é ficar 16, 18, 20, 48 horas no volante de um caminhão, já é para poucos. E eu me considero pioneiro no mercado e como mentor de gestor que foi motorista, porque eu ainda não vi ninguém. Se tiver alguém, vamos dividir aí. Dividir não, vamos somar forças para profissionalizar esse setor. Fico à disposição aí. Obrigado, cara. Muito obrigado para você. Pô, a gente que agradece essa aula aí, Luciano. Foi bem legal mesmo. Assim, o Diego falou e tem razão. Tipo, o que você passou aí, dificilmente o pessoal vai ver numa faculdade, aí numa sala aí, então... A gente só tem a agradecer aí essa lição, essa aula que você deu aí, cara. Obrigado. Obrigado por tudo aí, Luciano. Até a próxima, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.